Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos na noite desta quinta-feira, dia 2 de dezembro, começando mais um mês, o último mês do ano. Quero desde já agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco durante esse ano, já quase acabando aqui. E mês que antecede as festas de final de ano, inclusive, esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. Hoje o nosso bate-papo é gravado, mas quem quiser mandar perguntas ou comentários em relação àquilo que a gente for falar aqui, pode mandar no chat da nossa transmissão ou mandar no nosso WhatsApp, a gente encaminha depois para a nossa convidada, no momento oportuno a gente pode responder aqui no ar também, tá bom? Então hoje a nossa live, entre aspas, nossa live gravada, mas quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais de transmissão, tá aí na tela para vocês, ó. Aliás, todos os nossos contatos, nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, nosso site jefasorocaba.com, onde ficam armazenadas todas as nossas palestras online. Você também pode mandar mensagens para a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso Telegram, tem o nosso e-mail aí também na tela. E vocês estão vendo aí a fachada do nosso centro, aqui na Vila Santana, em Sorocaba. Inclusive, domingo agora, dia 5 de dezembro, o primeiro domingo do mês, nós teremos o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Quem quiser passar no nosso trabalho, só entrar lá no nosso site e fazer a inscrição, o agendamento. Por enquanto a gente continua fazendo por agendamento os nossos trabalhos presenciais. Vamos passar então aqui para a nossa prece de abertura, antes de passar para os nossos recadinhos e já começar o nosso bate-papo da noite de hoje. Primeiramente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que eles estejam ao nosso lado nesta noite, nos ajudando, nos auxiliando, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada, que ela possa transmitir o seu conhecimento e que a gente possa aproveitar esses conhecimentos da melhor maneira possível e colocá-los em prática de alguma forma também no nosso dia a dia. Também pedindo desde já a equipe espiritual para que envolva também os nossos lares, os nossos animaizinhos com muito amor e muita luz, para que no momento das nossas vibrações eles sejam amparados e auxiliados de acordo com as suas necessidades. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, lembrando que nós temos atividades presenciais e atividades online, nós já estamos com as nossas atividades presenciais desde o mês de agosto deste ano de 2021, então vamos lá, os nossos trabalhos aqui online e presenciais. Online todas as segundas e quintas-feiras, 8 da noite, a nossa palestra, palestras ou bate-papos, como é o caso de hoje, e na quinta-feira as vibrações à distância, em especial para os animaizinhos, mas também fazemos vibrações para os seres humanos, aqueles que necessitarem, só mandar os dados para a gente aí que estão na tela. E muito importante, na quinta-feira, por conta do tratamento espiritual à distância, a gente sempre orienta as pessoas a fazerem ou um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração, uma mentalização, para poder envolver o seu lar com muito amor e muita luz e receber do plano espiritual os benefícios que forem necessários. As nossas palestras de novembro já acabaram, temos aí as nossas palestras de dezembro, esqueci de trocar aqui o nosso slide. Então todas as nossas palestras aqui de dezembro, até o dia 30 de dezembro, nós teremos aí palestras ou ao vivo ou gravadas, algumas serão gravadas, outras serão ao vivo, mas para vocês já se acostumarem aí com a nossa programação de palestras do mês de dezembro, e a gente vai divulgando aí ao longo do mês. O nosso trabalho presencial, todo primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho presencial de assistência espiritual aos animais, necessário, por enquanto, fazer o agendamento prévio no nosso site, entra lá, jefasorocaba.com, tem lá o link de acesso para fazer a inscrição. Se alguém tiver alguma dificuldade em entrar no site, de repente não achou, teve dificuldade em fazer a inscrição, manda uma mensagem para a gente manda o link direto através do WhatsApp ou por e-mail, se for o caso também. Mas é super fácil, lá no nosso site tem lá atendimento presencial, clica ali, vai ter um link para você acessar para fazer a ficha de inscrição, preenche os seus dados e depois que a pessoa faz a inscrição, nós esperamos juntar todas as pessoas que agendaram, para daí a gente distribuir por horários, para também evitar aglomeração no dia do trabalho presencial. Então, depois que faz a inscrição, aguarde uns dias, no máximo até sexta ou sábado, que antecede o trabalho, no caso, ou amanhã ou sábado, a gente vai entrar em contato para dizer qual horário que a pessoa vai,
justamente aí para evitar aglomeração no centro, a gente faz essa divisão de horários das pessoas. O nosso bazar do Jefa, né, tá aí à disposição das pessoas, todo dia de trabalho presencial. Quem puder, quiser comprar alguma coisinha, né, tem ali aqueles saquinhos de lixo de carro, tem papéis de presente, né, com temáticas de animais, tem os livros, né, os livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros do Marcel Benedetti, livros de outros autores, né, que também escreveram sobre os animais, e tem as obras básicas da doutrina espírita, né. A venda de todos esses produtos serve para manutenção das despesas do centro, né. Quem puder comprar alguma coisinha no dia, a gente agradece de coração. Quem não puder comprar nada, quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, tem aí as formas de ajuda aí, a nossa conta bancária, o Pix, né, que a grande maioria está usando agora o Pix. O Pix é o número do nosso WhatsApp, inclusive, né, o número do nosso telefone. Então, várias formas aí do pessoal poder nos ajudar. A gente agradece de coração, né, principalmente no período em que nós estivemos fechados, né, durante a pandemia. Muita gente que nem conhece o nosso trabalho presencialmente, né, mas que sabe da seriedade do nosso trabalho, tem nos ajudado. Então, gratidão a todos vocês que nos ajudaram e que continuam nos ajudando até hoje, para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né? O Centro Espírita, assim como na nossa casa física, tem as despesas, né? A equipe espiritual nos ajuda na parte espiritual, mas a parte material é a gente que tem que correr atrás. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado nesse período todo. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês a nossa convidada de hoje, a Tatiana Calito, né? Já durante todo esse ano, né, Tatiana, foi quase que uma sócia nossa, né, mês sim, mês não, estava fazendo palestras aqui pra gente, né, o que a gente agradece de coração, né, por todo o seu conhecimento, por ter trazido pra gente aí o seu conhecimento, e nesse último mês do ano, né, mais uma palestra online, mais um bate-papo que a gente agendou aqui. Muitíssimo obrigado, Tatiana, mais uma vez, e seja bem-vinda ao Jefa. Obrigada, boa noite, pessoal, né? Sejam bem-vindos todos ao Jefa, né? É sempre um prazer, né? Você sabe, como você mesmo diz, né? São casas co-irmãs, né? E eu acho muito bacana, importante a gente ter essa troca, né? De experiência, de informação, porque assim um ajuda o outro, todo mundo cresce junto, né? E vamos espalhando, né? O amor, né? Esse respeito pelos animais por aí, pelo Brasil afora, né? É verdade. Inclusive, né, Tatiana, a gente tá até conversando antes de começar o nosso bate-papo aqui, né? A Tatiana que indicou pra gente o padre Paulo César, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, na live que ele fez com a gente, ele até citou o seu nome, né? Agradeceu pela indicação, né? Ele fez live com vocês, fez lives com a gente, vai fazer outra live com a gente no final do ano, né? Uma ótima indicação sua aí, e tenho certeza que ele contribuiu muito, tanto para o nosso grupo, quanto para o grupo de vocês, né? Mostrando, né, Tatiana, que não importa se é católico, se é espírita, se é evangélico, né? O mais importante é a gente levar a mensagem de amor, do amor de Jesus em prol dos nossos animaizinhos, né? Não, ele é um amigo muito querido, realmente, lá da nossa casa, né? Tanto da fraternidade, o pessoal da fraternidade, não só do Geda, né? Gostou muito dele, né? Ele fez a nossa live de Francisco de Assis, e aquilo, né? O amor, gente, Deus é um só, né? Então, nós que temos essa mania de dividir as coisas, né? É espírita, é católico, é evangélico, é isso e aquilo, mas Deus é um só, todos somos irmãos, né? E quanto mais aquilo que eu falei, quanto mais a gente se unir, melhor para todo mundo, né? E principalmente para os animais que tanto precisam da gente, né? É verdade. Então fica o convite, né? No final do ano aí, o nosso amigo o padre vegano, né? Como ele é conhecido nas redes sociais, vai estar aqui com a gente de novo, vai fazer a palestra aí sobre o final do ano, né? Aquela comilança que a gente tem nesse final de ano, então ele vai fazer mais uma palestra pra gente. Bom, falei da Tatiana aqui, né? A Tatiana que é do GEDA, né? Um grupo, como ela falou, um grupo co-irmão. O GEDA é o grupo de Estudos de Defesa dos Animais, é isso? Não errei o nome? Isso mesmo. Ela faz parte do GEDA, já fez palestras aqui pra gente em outras oportunidades, tem o mesmo propósito, né? Mas profissionalmente a Tatiana, ela é nutróloga. E para quem não assistiu às lives anteriores que a gente já fez, Tatiana, eu gostaria que você explicasse mais uma vez para o pessoal, né? Ainda tem gente que tem dúvida, eu confesso que às vezes também fico na dúvida, né? Qual a diferença do nutrólogo e do nutricionista, né? Porque também a gente tem uma colega nossa que faz palestras aqui pra gente que é nutricionista. Então você é nutróloga, é só explicar novamente para o pessoal a diferença desses dois profissionais, por favor. Bom, o nutrólogo, ele é um médico, né? Então, a pessoa faz medicina, os 6 anos de medicina,
e depois, posteriormente, ele faz uma especialização, né, em nutrologia, né? Então, o que que o médico nutrólogo faz, na verdade? É que eu, na verdade, eu agrego a questão da nutrologia com a medicina do estilo de vida, né? Então, o que que a gente faz, na verdade? A gente tenta, quando a pessoa está doente, a gente tenta tratar, né? E quando ela vem na prevenção, que seria o ideal, né, de todo mundo, né, que a gente possa prevenir doenças, né, com um estilo de vida mais saudável, com a nutrição, né? Porque muitas doenças, tipo 80% das doenças, né, não transmissíveis crônicas, como diabetes, câncer, né, pressão alta, tem muita relação com a alimentação, né? Então, quando a gente muda a alimentação de uma pessoa, os resultados são espetaculares, muito melhores, inclusive, do que a medicação, né? E sem efeito colateral, né? Muito pelo contrário, né? Você consegue ter uma melhora de qualidade de vida, de expectativa de vida e tudo mais, e os efeitos disso são sempre benéficos, né? Diferente do remédio, né? Que você toma um remédio, mascara uma coisa e piora outra, né? Que eu costumo dizer que a medicação, normalmente, ela nem resolve o problema, né? Tanto que você toma por resto da vida, né? Dessas doenças crônicas, ou seja, você não está revertendo a doença, né? Você só está mantendo aquilo minimamente controlado, né? E com a alimentação você consegue até reverter em grandes casos, entendeu? Então é espetacular os resultados. Então é isso que o médico faz. Legal. Bom, hoje é a nossa primeira live, né? Apesar de ser gravado, nosso primeiro bate-papo do mês de dezembro. Estamos encaminhando, né, para o final do ano, uma época onde as festas normalmente rolam soltas, né? As festas de final de ano, confraternização em família, isso é muito bom. Mas a gente sabe, né, Tatiana, que em festas de final de ano, Natal e Ano Novo, né, principalmente Natal, as pessoas abusam um pouco da alimentação. E nem sempre é uma alimentação saudável. E mais do que isso, né, nós que temos como bandeira, né, defender os animais, nós sabemos que normalmente no Natal e final de ano sempre vai ter algum ingrediente ali, ou um peru de Natal, ou um leitão, ou enfim, alguma coisa de animal na mesa das pessoas. Ainda dá tempo das pessoas pelo menos começarem a pensar em ter uma alimentação um pouco mais saudável, pelo menos nas festas de final de ano. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Dá pra gente pensar numa mesa de Natal, numa mesa de Réveillon, sem nada de origem animal nas nossas mesas? Com certeza, né? É até mais simples do que a gente imagina, né? Tem tanto, ainda mais hoje, né? Quando eu me tornei há 7 anos, era um pouquinho mais difícil, eu confesso, né? Porque não tinham tantas opções, digo, de coisas que se parecem, né? Com o que a gente estava acostumado a comer nessa época, né? Hoje tem peru, né, vegano, né, tem várias coisas que se assemelham bastante, né, para quem gosta, né, sente falta de repente, né, dessa figura lá na mesa, né, então tem jeito, né, e eu confesso que assim no início foi realmente um desafio, mas eu quando eu coloco uma coisa na cabeça, né, quando eu resolvo uma coisa, tá resolvido. E hoje em dia com a internet, gente, é a coisa mais fácil que tem, né? Você procurar receita. Hoje muitas lojas, né, e fazem entrega pela internet. Então assim, a chance da gente conseguir, né, fazer isso é muito mais fácil do que se fosse há 20, 30 anos, né, que não tinha nada dessas coisas, era muito mais complicado, né? Então, é possível e é extremamente agradável, né? E a gente tem uma experiência aqui em casa, como já tem 7 anos, né, que a gente mudou a alimentação aqui, e a gente costuma receber pessoas, né, no Natal, no Réveillon, né, família ou amigos até, né, e não necessariamente eles também, né, compartilham com a nossa filosofia, né? Mas aqui na nossa casa a gente tem a política de que não entra, né? Animais, só animais vivos entram aqui nessa casa, né? Então, corpos de animais não. Então as pessoas às vezes trazem coisas, mas elas trazem, né, alguma coisa vegana e tal. E quando a gente faz, né, logicamente, a gente faz uma série de coisas e ninguém nunca se recusou, né, a falar, não vou porque não vai ter carne ou alguma coisa, nunca.
E muito pelo contrário, né? As pessoas comiam, né? E se deliciavam, levavam marmita para casa, né? Porque a gente faz geralmente uma quantidade um pouco maior, né? Então as pessoas se acostumam até a levar marmita para casa, né? Mesmo a pessoa nunca comeu, fala, nossa, que delícia. Eu lembro uma vez um amigo nosso que costumava vir passar o Réveillon com a gente, e ele já até desencarnou ano passado. E na hora que ele chegou, eu estava tirando um grão de bico, né? Que faz ele. Você prepara o grão de bico, ele fica torradinho, né? Fica uma delícia. E não é frito, é tudo assadinho, tal, tudo bem saudável, mas fica uma delícia. E ele chegou, eu estava com um prato, né? E aí ele começou a comer. Ele falou, nossa, tem aquilo como petisco, né? Ele falou, nossa, mas que delícia, o que é isso? Aí eu falei assim, grão de bico. E aí ele falou assim, nossa, e olha, eu nem gosto de grão de bico. Né? E você vê, e ele comeu, achou ótimo. Né? Então, assim, tem muita coisa, né? Para petiscar, para comer, para de sobremesa. Gente, não, o que não falta são opções, né? Basta a gente querer e ter um pouquinho de boa vontade, a gente consegue sim, com certeza. E super dá tempo, né? Ainda falta um mês ainda. Um mês é muito tempo para a gente, né? Pesquisar e inovar esse ano, né? É verdade. Começar, né? E que esse ano foi bem difícil, né, para muita gente. Sim. Começar um ano novo, né, com boas vibrações, né, e as boas vibrações que a gente tanto pede, né, no final de ano, passa também pela nossa mesa, passa também pelos nossos hábitos, né. A gente começar um ano novo, né, um propósito novo, né, um ciclo novo, né, com essa energia, né, que não é nada saudável, né, que não é nada boa nas nossas vidas. Acho que é bom a gente pelo menos começar a pensar, colocar essa pulguinha atrás da orelha, né, começar a pensar nisso, né. Claro que a gente sabe que às vezes leva-se tempo, né, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, mas pelo menos começar a pensar. Eu já ouvi, Tatiana, e tenho certeza que você também, né, já ouviu as pessoas dizerem, mas é difícil evitar a comilança, né, por causa da família, né, a família se reúne, cada um leva um prato, né? Como você falou, você não permite que se leve pratos de origem animal na sua casa, mas não é todo mundo que já tem essa consciência e de repente a pessoa ainda nem conseguiu, né, implantar, né, o vegetarianismo ou o veganismo na sua vida, né? E aí sempre arruma essa desculpa, não dá porque todo mundo se reúne, enfim. Mas de que forma a gente pode repensar essas situações, né? Sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, né? Afinal de contas, final de ano é uma época que exige, né, uma energia positiva nas nossas vidas, né? Mas de que forma a gente pode começar a fazer, né, devagarzinho, né? Mas principalmente ter a firmeza no nosso propósito, né? Não, eu quero não me alimentar mais de carne, eu quero mudar os meus hábitos e independente do que aconteça na minha família, né? Nas festas de final de ano principalmente, eu quero realmente mudar. De que forma a gente pode orientar as pessoas nesse sentido, né? Se é que a gente tem essa condição, né, Tatiana? Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, né, nessa época do ano, que eu acho uma época do ano maravilhosa, é uma das épocas que eu mais gosto, né? A gente aqui se prepara muito para essa época, a gente tem muitos enfeites de Natal, pratos, enfim, a gente tem muita coisa, a gente gosta muito dessa época, a gente curte muito essa época. É uma época, como você falou, né, de reunião, de confraternização, de juntar família, amigos, etc. Porém, é uma das épocas mais perigosas do ano também. Não sei se você sabe disso. Você sabe que depois, né, do Natal, entre o dia 25 de dezembro e o dia 7 de janeiro, existe um pico de mortes por doenças cardíacas. Exatamente, né? E por que isso, né? A gente fica pensando, caramba, né? O que acontece, né, nesse período? Quer dizer, justamente, né? E aí, depois do dia 7 de janeiro, que já passou uma semana, né, do Réveillon, as coisas voltam aos patamares normais, entre aspas, né? Será que a gente pode dizer assim? Por quê? Uma das explicações é a questão da comilança, né? As pessoas comem além do necessário, bebem mais do que normalmente, né? Bebe, fica naquela coisa, vamos, né? Todo mundo feliz e tal, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque imagina, é uma época tão feliz e pode se transformar num desastre, né? Imagina, e ter alguém que de repente infartou, teve um AVC ou faleceu durante essa época. Aquilo fica gravado, né, na família
por muitos anos, né? E traz aquela lembrança triste e tudo mais. Então, eu acho que daí, né, levando-se por essa questão até científica, né, médica, não só a questão espiritual, como a gente comentou, né? Então, eu acho que daí a gente pode pensar em algumas coisas, né, que tem nas festas, né, de final de ano que podem contribuir para isso. Né? Então, vamos parar para pensar, né? Por exemplo, presunto, né? Que ele é bastante consumido, né? Nessa época também para fazer tortas, enfim, né? E a gente sabe que 50 gramas de presunto, que equivalem a 2 fatias só, 2 fatias por dia de presunto, você aumenta em 25% o risco de morte. Então, olha, é um consumo muito pequeno, né? Porque ninguém come só 2 fatias, né? Geralmente o consumo é muito maior, né? Quando você vai comer, não se resume a isso, né? Os ovos também, né? A gente usa muito ovo também, né? Nas receitas, né? Tanto para produzir os pratos como nas sobremesas, né? E também vai o panetone, vai por aí afora, né? As pessoas também que consomem mais ovos, ela tem um aumento de 19% de doenças cardíacas. Fora o câncer de cólon também, né? Que aumenta tanto do presunto, né? Porque são carnes processadas. Essas carnes que a gente costuma comer nessa época são processadas. Então, carnes processadas é grau 1 para câncer, né? Então, ou seja, não há dúvida nenhuma que esses ditos alimentos, não sei se é que a gente pode chamar, né, uma coisa dessa de alimento, né, que é cancerígena, né, enfim. Os ovos também, eles aumentam em 83% o risco de diabetes, né, então, são todas coisas que a gente consome nessa época e que, no fim, estão nos matando, né. Os queijos, né, os laticínios, queijo também, né, põe em torta, o leite para produzir as sobremesas e tudo mais, né? A gente sabe que um copo de leite por dia também já é capaz de aumentar, né, o risco de doença cardíaca. O queijo, ele é a fonte número 1 de gordura saturada, né? Ou seja, a gordura que vai entupir as nossas artérias, né? Que vai dar infarto, vai dar AVC, demência, né? Uma série de coisas aí que não vai ser imediatamente, porém, ao longo dos anos, aquilo vai produzir, né? É fonte de sódio, né? Ou seja, de sal, de colesterol. Então, assim, tem muita coisa que a gente consome nessa época que, que dá um problema, né? E aquilo que eu falei, você pensa, mas eu vou comer só um dia, não tem problema. Tem problema, né? Porque, na verdade, a pessoa não consome só naquele dia, obviamente. A pessoa já vem consumindo. Claro que naquele dia é um consumo mais exacerbado. Por isso que dá esse pico de morte, né? Logo depois, em seguida das festas, aumenta-se o risco, né? A chance das pessoas terem, né, algum problema cardíaco, inclusive com morte, né? É muito maior. Então, para que a gente possa evitar, né, toda essa tristeza, né, essa morte prematura, né? Porque a gente sabe também que os espíritos nos dizem, né, que a maioria dos humanos nós desencarnamos precocemente, justamente por conta, né, de não cuidarmos bem do nosso corpo, né, de não nos alimentarmos bem, exercício, enfim, uma série de coisas, né, que a gente não cuida do nosso corpo, a gente acaba desencarnando precocemente, e a gente vai ser responsável por isso, né? Chegou lá, vai perguntar, vem cá, você não tinha que ficar mais X anos lá, como é que vai fazer agora, né? Enfim, então eu acho que o que a gente pode fazer então? Né? Eu acho que a gente pode tentar, pelo menos, né? Se não dá para fazer uma ceia totalmente plant-based, né? Que a gente possa, pelo menos, fazer alguns pratos, né? Então, vamos inovar, quem sabe, né? Colocar alguns pratos diferentes, ou algumas coisas, mesclar que seja, né? Algumas coisas, começar a introduzir, ou como você falou, começar a pensar nisso, né? E como é uma época de reflexão também, né? Quem sabe a gente poder fazer aquele desafio 21 dias sem carne? Experimentar, só uma experiência. Ninguém está falando que vai fazer pro resto da vida, nada. Vamos fazer uma experiência, né? Ano que vem, vamos lá. 21 dias sem carne e ver o que acontece, ver como você se sente, né? O que muda para você, se não muda nada, enfim, né?
Eu acho que a gente tem que começar a parar para pensar, né, nessas questões, porque acaba transtornando a nossa vida e das pessoas que a gente gosta também, né? É verdade. E sempre, né, na medida do possível, né, procurar ajuda profissional, né, seja de um nutrólogo, de um nutricionista, enfim. Né, às vezes fazer por conta algumas coisas também não é legal. Bom, dois pratos que eu acho que é tradição, né, aquela tradição que eu confesso que não. Hoje que eu parei de comer carne, eu olho para isso e falei, nossa, não é possível uma coisa dessa, mas enfim. Mas eu falo isso porque eu também já comi carne, tá? Para quem está nos assistindo, eu já comi carne durante muito tempo da minha vida, já faz. É, eu tenho 8 anos, 9 anos que eu parei de comer carne, mas durante boa parte da minha vida eu comi carne, então eu sei como é que é o outro lado. Mas hoje eu olho, né, para pratos com carne e eu fico assim, pensando, puxa, mas como é que isso pode ser uma tradição, né? Como é que isso pode ser uma celebração, né? Mas enfim. O peru e o chester, que são, acho que, os carros-chefes, né, principalmente do Natal. Para quem, como você falou, tem gente que ainda precisa, né, de um substituto, precisa ter aquele, sei lá, o peru vegano ou o chester vegano, né? Existe substitutos para isso, né? Tem alguma dica que você pode dar para as pessoas que, porque o peru principalmente, né, é considerado uma carne macia, em tese, né, uma carne saudável, né, por ser ave, né? Mas o chester, então, eu nunca vi um chester vivo, né? Esses dias eu estava olhando na internet, descobrimos a origem do chester. Não me convenceu muito a reportagem, né? Mas enfim. Mas para aqueles que ainda querem substituir, ainda precisam disso, o que você tem como dica para dar para a gente, Tatiana? Bom, a primeira coisa, né, para poder a gente falar a verdade, né, em relação, como você falou, né, do Chester e do Peru, você sabe que foi feito um estudo, isso nos Estados Unidos, onde assim, o controle de qualidade deles é muito grande, né, para as coisas, é muito maior até do que o que a gente costuma ter aqui no Brasil. 56% dos perus vendidos nos Estados Unidos são contaminados com fezes, bactérias de coliformes fecais. Aí você imagina, né? Quer dizer, mais de 50%, né? Isso lá, aqui a gente não tem estatística, mas eu acredito que deve ser no mínimo a mesma coisa, né? Se não for É pior. melhor nem querer saber aqui, né? Ou seja, você está comendo carne, macia e tudo, mas com um pouquinho de cocô, né? Então, assim, será, né, que vale a pena, que é tão saudável assim, né, como a gente imagina? E por que é assim? Porque, lógico, né, aqueles animais, na manipulação, principalmente do abate, né, eles se sujam, lógico, né, até porque eles vivem num ambiente muito fechado, muito sujo, então eles se contaminam, você não consegue limpar, né? Inclusive, você sabe que tem um estudo também que é assim aterrorizante, que uma pessoa, né, que manipula, né, carnes em casa mesmo, sabe? O peito de peru, né, o frango e tal, foi feito um estudo e depois, isso assim, a pessoa com higiene, obviamente, né? Mas mesmo assim, depois, quando foram mexer, né, fazer o teste, né, dos puxadores, né, de gaveta, de armário e tal, todos eles estavam contaminados com coliformes fecais também. Ou seja, da manipulação, quer dizer, a carne estava contaminada, mesmo a pessoa tendo lavado a mão, etc., depois, você contaminou. Então, você imagina, né? Tem cocô na cozinha inteira, né? E a gente não está percebendo. Você vai estragar o almoço de Natal de muita gente desde já. Vou estragar, não, eu vou transformar. Quero estragar nada, pelo contrário, trazer uma coisa melhor, né? E fora que, assim, às vezes as pessoas acham que por ser aves, né, tanto o peru daí quanto o Chester, na verdade, é um tipo de frango, né, uma linhagem de frango que foi modificada geneticamente, né? Eles também têm muita gordura trans, né, inclusive, né, que é uma gordura que não que é péssima, né? E tem, não, é impossível, todo tipo de carne tem gordura trans, não tem como não ter. Tem umas que tem mais, outras que tem menos, mas todas têm. Tem colesterol, enfim, tudo isso, né? Então, não tem como você não ter esse tipo de componente, né, em nenhuma carne, né? O Chester, na verdade, ele tem 40 anos já, né, que foi lançado o Chester, e você sabe que eles faziam realmente, né, um suspense X, né? Porque de não ter fotos e tal, porque dizem que é uma coisa muito bizarra, realmente, né? Porque ele tem
um peito muito aumentado, coxas muito aumentadas, né? Então, aquilo para ele conseguir carregar aquele peso é muito difícil, né? Então, ele fica arcado, tanto que ele é abatido com 50 dias, né? Na verdade, né, o Chester é um frango que é abatido com 50 dias de vida só, né? E os animais, eles foram, né, sendo transformados geneticamente ao longo do tempo. Então, realmente, se você pega na internet uma foto, né, de um frango de 1900 e pega um frango de hoje, ele é completamente diferente, né? Ele era mirradinho, magrinho, hoje não, né? Então, justamente para ter essas carnes suculentas, né, e tudo mais. Enfim, então é mais ou menos isso, mas assim, é lógico que tem formas, né, outras formas da gente se alimentar, né, e como eu falei, hoje tem várias, né, opções veganas em relação a isso, né, tem lugares que, aqui em São Paulo tem a Seama, inclusive, que ela faz alguns preparados já de Natal, né, e vende congelado. Tem várias pessoas hoje em dia, né? Então, principalmente em grandes cidades, né, que a gente pode encomendar até ceias veganas, né, restaurantes que fazem. Se você não quer ter trabalho, não quer fazer, não tem problema. Tem sempre alguém que pode te ajudar nisso aí, né? Para que você tenha uma alimentação mais saudável, né? E sem contaminações. Que é mais importante, né? Exatamente. Acho que depois disso que você falou, o pessoal vai começar a repensar o peru e o Chester de Natal. Uma outra opção uma opção, né, se é que a gente pode chamar assim, né, são os peixes, né? Tem muita gente que opta por peixe, né, nessa época de Natal, né? Só que as pessoas ainda têm aquele pensamento, né? Ah, o peixe não tem problema, né? Porque o peixe não é carne, né? O peixe, né, tem aquela história de Jesus, né? Enfim, que multiplicou os peixes, enfim. Mas a gente sabe que peixe não é uma planta, peixe não dá em árvore, peixe também é um ser vivo e que também sofre para morrer porque ele está lá no seu habitat natural, né, que é a água, ele é retirado dali e morre muitas vezes de uma forma até mais cruel, né, do que os outros animais, né, mas enfim. Mas e o peixe? Dá para a gente também substituir? Também tem substitutos, né, à altura do peixe? No caso, por exemplo, bacalhau, por exemplo, que muita gente gosta, né, de bacalhau ou qualquer outro peixe, né, que seja. Bacalhau também está caro, né, tá tudo caro hoje em dia, mas bacalhau mais ainda. Mas dá para ter algum substituto do peixe para aqueles que ainda gostam de peixe? Com certeza, né? Bom, primeiro o bacalhau, ele tá caro por quê, né? Porque justamente por conta da pesca predatória, né, que está escasseando, que o bacalhau, na verdade, não é um peixe, né? São alguns tipos, né, algumas espécies de peixe que são salgados e secos, né? Então, inclusive, isso ficou muito famoso na época em Portugal, na época das grandes navegações, né? Porque como é que você ia levar, né? Porque carne, né, que você vai levar, ou peixe no caso, nada mais é do que o quê? Que um animal morto. Então, para você levar um animal morto, naquela época não tinha refrigeração, né? Não existia geladeira, freezer, nada disso. Como é que você ia levar um negócio, um ser morto, né? Uma viagem de meses e anos, sem que aquilo estragasse? Você tinha que salgar, né, aquilo para que aquilo não estragasse ao longo do tempo. Né? Então, por isso que ficou bastante famoso. Aí, como os portugueses colonizaram o Brasil, a gente acabou pegando, né, essa tradição, digamos assim, de consumir o bacalhau. Então, o que acontece? Ele está em extinção, né, porque por causa da pesca predatória, obviamente, né, não tem jeito, então por isso que ele está extremamente caro. E você sabe também que muita gente, né, está consumindo cação, né, que as pessoas consomem, na verdade estão consumindo tubarão. Tem muito lugar que está vendendo tubarão no lugar de cação, né? Ou seja, aí começa também destruindo, né, os tubarões e tal. E a gente não pode esquecer que os peixes, hoje em dia, eles estão extremamente contaminados com metais pesados, com mercúrio, né? Porque tá tudo, a água está contaminada, né? Com plástico, né? Enfim, né? Então, quando a gente consome esses alimentos, a gente está colocando tudo isso para dentro do nosso organismo também, né? Então a gente acaba se contaminando, né? Porque o que eu acredito também é que até a lei de causa e efeito, né? A gente não está preocupado com o outro, a gente está fazendo mal para o outro, vai fazer pela gente também, né? Não tem, é inevitável, né? Inclusive o Márcio está falando, né, do bacalhau. Eu aprendi uma receita que é super simples
bolinho de bacalhau, vegano, claro, obviamente, né? E é tão simples de fazer, sabe aquela alga de japonês, né, que você usa para poder fazer coisinha de japonês? É só cozinhar a batata, colocar com aquela alga e tal, sabe? E fazer os bolinhos e tal. Pode até assar, não precisa nem fritar se não quiser e tal. Passa na farinha, olha, fica espetacular. O gosto realmente é igualzinho, né? Oh, manda a receita depois pra gente, eu compartilho aqui com o Gente, pessoal. eu vou compartilhar, porque esse vale a pena, entendeu? É muito gostoso. Porque daí você fala assim, ah, fica com gosto de peixe. Na verdade, não fica com gosto de peixe. Você sabe por que o peixe tem gosto de peixe? Porque ele come alga, entendeu? Então ele fica com gosto da alga, na verdade. Então, quando você come a alga, você está comendo, né, a comida do peixe. Então, é por isso que ele tem gosto de peixe, né? Ele tem aquele gosto, né? Então, você já está comendo na fonte, né? E fica muito gostoso. Se você não falar para a pessoa, é claro que a corzinha é diferente, né? Mas se a pessoa comer de olho fechado e você não falar nada, ela come tranquila, sem nunca perceber. E hoje tem até a bacalhoada, né? Não sei se você já viu a bacalhoada no mercado, vegana. Tem Já. pronta também, entendeu? Só um detalhe nesse negócio da água. Seria mais ou menos, proporcionalmente, sei lá, desculpa se eu estiver falando besteira. Seria mais ou menos como a gente deixar de comer a carne de vaca, porque a vaca come é, é, pasta ali, né? Come a parte verde. É como se a gente substituísse a carne de vaca e comesse direto a vegetação. Seria mais ou menos isso em relação à alga? É exatamente a mesma coisa. A gente vai direto na fonte, né? Porque a vaca, o boi, são animais fortes, mas eles comem o quê? Só comem plantas, né? Então, naquela história de que precisa de carne para ser forte, não, é como, né? O elefante, todos os animais são enormes, né? E comem só plantas, né? E então, assim, é a mesma coisa. Então, você vai direto na fonte, você come a alga e você come a planta que a vaca está comendo, né? É exatamente a mesma coisa. Você vai direto no que eles estão comendo, né? O que o herbívoro está comendo, que no caso nós também somos, né? Enfim, é isso. Então, assim, tem jeito. Hoje em dia, como eu falei, tem essa bacalhauada pronta já no mercado, se você quiser comer. E tem gosto de bacalhau, realmente, que eu já experimentei. Então, assim, gente, opção não falta. Até o bolinho de bacalhau tá garantido. Eu vou confessar para você, Tatiana, que quando eu ainda comia carne, eu comprei uma bacalhoada vegana. Sinceramente, eu não gostei. Eu achei horrível o gosto. Para mim, o sabor não deu. Mas eu ainda comia carne, então eu ainda tinha, né, aquela coisa de carne. Você quer comparar, por exemplo, uma vez eu comi, na Seama mesmo que você falou, eles vendem lá, salgadinho, acho que ainda vendem, né? Salgadinhos, tá? Eu comprei uma coxinha de jaca. Eu achei horrível o gosto, porque eu ainda comia carne. Então eu ainda fazia as comparações, né? Não, mas isso aqui não parece frango, né? Isso aqui tem um gosto horrível, né? Então, assim, pra gente, principalmente para quem ainda está nesse processo de transição ou pretende parar de comer carne, talvez no primeiro momento a pessoa realmente vai achar o sabor, vai achar o gosto daquele alimento um gosto meio ruim, um gosto ruim mesmo, porque a pessoa ainda tem aquele paladar da carne, né, dos produtos de carne. Então, acho que é bom a gente deixar esse alerta também para as pessoas, né, que às vezes querer arrumar um substituto para um produto, seja peixe, seja peru, seja qualquer coisa, e vai partir para um produto vegano, um produto vegetariano, vai sentir o gosto diferente, não tem como. Porque se a pessoa ainda come carne, não é da noite pro dia não é no passo de mágica que a pessoa vai se habituar com o gosto, né, Tatiana? Acho que é bom deixar isso claro também para as pessoas, né? Não, isso, inclusive, eu sempre falo, lógico, gente, né? Os sabores são diferentes, óbvio, se assemelham bastante, em muitos casos se assemelham e tal, né? São substitutos, mas claro que exatamente igual não tem, né? É a mesma coisa que eu falo, né? Quando você vai tomar leite integral, tá acostumado a tomar leite integral, e você toma o leite desnatado, é a mesma coisa? Não. Quando eu tomava leite, né? Que eu passei do integral para o desnatado, eu queria morrer, né? Porque aquilo tinha um gosto de nada, um gosto horrível. Depois você se acostuma, né? Hoje já não tomo mais, tomo leite vegetal, que também é diferente. Mas você se acostuma. E tem vários, hoje em dia tem uma infinidade de marcas, dá para fazer em casa, né? De gostos, enfim. Não é possível que alguns você não vá gostar,
né? Então, né, tendo um pouquinho de boa vontade, você consegue. Né? É a mesma coisa também, por exemplo, a mussarela e a ricota, que tem muita gente que, né, que substitui, vou substituir, né, a mussarela pelo queijo branco, pela ricota. O gosto é igual? Não, gente, nada vai ser igual. O pão integral é igual? Não, não é. Nada é igual. Né? Você está fazendo substituições, aí pode ser com o intuito que for, ou de saúde, ou de respeito ao planeta, aos animais, enfim. Mas é claro que o gosto em si sempre vai ser um pouco diferente, natural que seja, né? Porque afinal de contas você está comendo uma outra coisa, né? Mas que, como eu falei, com um pouquinho de boa vontade, né? A gente consegue, entendeu? E para você ter uma noção, né, quando a gente vai introduzir alimento para uma criança, quando ela está começando a comer, né, parou o aleitamento materno e você está introduzindo a alimentação para um bebê, você tem que oferecer 18 vezes para ele, para saber se ele gosta ou não daquilo. Porque, como é um sabor diferente, tudo para ele é novo, concorda? Ele só tomava leite. E, de repente, você começa, mesmo fruta, o que seja, né? Ele, é tudo um sabor muito estranho. Então, é natural que você sinta aquela, opa, isso aqui está diferente, eu não estou acostumado com aquele paladar, né? Então, depois de 18 vezes você experimentou aquilo, não gostou? Não gostou, entendeu? Né? Não vou dizer que eu gosto de tudo também. Né? Até coisas, por exemplo, couve-flor, eu não gosto de couve-flor. Eu como, mas eu não gosto. Tem coisas que eu não gosto, entendeu? Não é obrigada a gostar de tudo, né? Embora eu coma, né? E faça às vezes de uma forma que eu acho que fique melhor, né? Então é natural, ninguém precisa gostar de tudo e querer comer tudo, né? Mas tem que estar disposto, né? Com a mente aberta para você experimentar, né? Como por exemplo, eu fui num restaurante que tem aqui do lado da minha casa, que é comida do Congo, vegana. É bem diferente, entendeu? Né? Então, assim, você tem que ir para um lugar desse com a mente aberta, independente de ser vegano ou não, né? Assim, é uma comida muito diferente da nossa, né? Então, se é bom, se é ruim, é uma outra história. Se eu vou gostar ou não, é uma outra história, mas você tem que estar com a mente aberta, porque você vai experimentar uma coisa completamente desconhecida, né? Então, o alimento vegano é a mesma coisa, né? Você tem que estar disposto, né, com o coração aberto a pelo menos tentar. Porque se já for com aquela, ai, não vou gostar, eu não quero, não vai dar certo, né? Como tudo na vida, né? Vai para um emprego novo, se você chega lá, ai, eu já não gostei, não vai dar certo, né? Vai com o coração aberto para tudo na vida. É verdade. Só para a gente fechar essa parte do Natal, né? Falar um pouquinho de doce também, né? Eu particularmente adoro doce, né? Panetone, chocotone, enfim, né? Eu particularmente prefiro mais chocotone. Já tem opções no mercado, opções veganas do panetone, do chocotone, enfim. Mas independente de ser, até porque o panetone ele até mais, ele é vegetariano, né? Ele não tem nada de, pelo menos até onde a gente sabe, né? Não tem nada de origem animal, então um vegetariano, por exemplo, come um panetone de boa, não precisa necessariamente ser vegano. Mas independente de ser vegano ou não, o panetone, o chocotone, enfim, na questão nutricional, dá para comer uma fatiazinha, dá para comer um panetone inteiro no Natal, né? Do ponto de vista nutricional, né? O que a gente pode alertar, deixar de alerta aí para as pessoas, para tentar pelo menos tentar evitar os abusos, né? Para não correr os riscos que você falou, né? De infartos, né? De coisas desagradáveis que podem acontecer nessa época. Bom, saudável não é, né? Seja vegano ou não, né? E eu costumo até falar, né? Tudo que é processado, independente de ser vegano ou não ser vegano, não é o tipo de alimento que a gente possa comer com muita frequência. Não estou dizendo que é proibido, né? Mas não é uma coisa, como você falou, não dá para sentar e comer um panetone inteiro. Para você ter uma noção, 100 gramas de chocotone, que nem é tanto, vai, uma fatia considerável, mas dá para você comer tranquilo, 100 gramas, né? Uma coisa que vai fácil, né? O difícil é comer só 100 gramas. Tudo bem. Então, a pessoa tá falando mais fácil, né? E 100 gramas de chocotone, isso de uma marca comum, assim, essas que tem por aí, entendeu? Não é nem aquelas que são mais elaboradas, que devem ter até mais, né? Essas que são mais simples. Tem mais de 9 gramas de gordura. Então, assim, é bastante gordura, né? Então, fora o açúcar, né? Enfim, né? Então,
não é que você não possa comer aquilo que você falou, vamos com parcimônia, né? Vamos comer um pedacinho, não, né? Não precisa sentar e comer o panetone inteiro, vamos dividir com a galera, né? Cada um come um pedacinho e tudo mais, né? E vamos devagar. Dá para você fazer coisas em casa também, né? A gente, por exemplo, aqui em casa a gente faz cookies natalinos, né, com chocolate, enfim, entendeu? Dá para você fazer coisas que são um pouquinho mais saudáveis, daí não tem conservante, né? Não tem uma série de coisas que esses industrializados têm, né? Pode ser gostoso e tudo, mas aquilo para não estragar, né? Passar meses lá sem estragar, não é normal também, né? Um alimento não estraga, né? Qualquer coisa vai estragar naturalmente, né? Então, se não está estragando é porque tem alguma coisa ali que não vai te fazer bem também, né? Aquilo não é saudável, né? Então, vamos comer com moderação, né? Pode comer, mas com moderação, né? Porque basicamente a dica é essa, né? Agora indo pro final do ano, né? O Réveillon. Eu particularmente gosto muito de lentilha. Minha mãe faz uma sopa de lentilha maravilhosa. Tem gente que gosta de comer lentilha porque diz que dá sorte, enfim. Mas as pessoas nem sempre fazem só a lentilha, né? É aquela coisa, né? Vai fazer a lentilha, mas coloca ali um pedaço de linguiça, alguma, sei lá, alguma outra coisa, que nem o feijão, né? Às vezes não é só o feijão, né? Tem um pedaço de bacon, enfim. Mas vamos imaginar que a pessoa vai fazer a lentilha e vai fazer com uma linguiça vegana, vai, para a gente já partir para esse lado. Só a lentilha em si, ela é realmente nutritiva ou não? E agregar esses acessórios aí, isso faz bem para esse prato ou é melhor deixar só a lentilha? O ideal seria deixar só a lentilha mesmo, até para sentir o sabor, né, da lentilha, que é muito gostoso, né, diga-se de passagem. Eu pelo menos gosto. A lentilha é um alimento extremamente completo, né? Ele é rico em minerais, em proteína, é um alimento e é muito fácil, ele é muito versátil, né? Você pode fazer tanto tipo esse creme, por exemplo, com a linguiça vegana, se quiser colocar bacon vegano, o que você quiser. Uma vez eu fiz uma torta de lentilha, né, recheada, ou então ela tinha cogumelos em cima, entendeu? Então, Claro, assim, claro que você vai passar essa receita pra gente também, né? opa! E é tão fácil de fazer, né? Então, assim, pelo menos a gente achou um alimento aqui, né? Que é tradição e que é saudável, né? Que as pessoas podem comer sem moderação, né? Isso aí pode comer à vontade, né? Não tendo, né, as linguiças e as coisas, né, de origem animal, né, que daí também tem muita gordura, aquela coisa toda, né? Independente de qualquer coisa, pode comer à vontade, enche um prato de lentilha e vai ser feliz, né? Não tem problema algum. Eu sempre faço aqui em casa também, entendeu? Agora a pessoa fala, superstição não tem problema. E como é gostoso mesmo, então a gente come, entendeu? Se vai trazer sorte ou não, não importa, mas é gostoso, né? Acho que isso é o que mais importa, isso que é o mais importa, né, no final de ano, né? Outro prato que também é muito comum, né, as farofas, né? As farofas de final de ano, né? Sempre tem, né, alguém que leva uma farofa, enfim. Mas também a gente tem que tomar cuidado para aqueles que estão pensando, né, em parar de comer carne, ter que tomar cuidado com o que vai colocar na farofa, né? Por exemplo, você falou do presunto. Tem muita gente que ainda tem no inconsciente coletivo que presunto não é carne, né? Às vezes você vai numa padaria, numa lanchonete, né? Ah, eu não como carne. Ah, não, mas tem esse enroladinho de presunto e queijo. Né? As pessoas ainda não se deram conta, né, que presunto também é carne. Mas enfim, uma dica aí de uma farofa vegana, uma farofa nutritiva e que também não vai pesar muito, né, no estômago nessas festas de final de ano. Dá para fazer algo nutritivo nesse sentido? Sempre dá, né? Eu faço farofa aqui em casa, né? E eu gosto de fazer uma farofa que daí você agrega nutrientes também, que é colocar legumes mesmo, né? Se você não quer ter trabalho, compra aquelas seletas de legume, né? E mistura na farofa, entendeu? Fica espetacular. Tem aqueles baconzinhos veganos também, né? Que dá um sabor diferente. Então tem muita opção, né? Azeitona que você pode colocar, enfim, né? Aí é livre, né? Cada um faz, né, conforme o gosto que quiser fazer. E aqui em casa não falta, entendeu? No Natal e mesmo em outras épocas, né? A gente costuma comer bastante farofa aqui em casa. Legal. Um outro prato, não é nem prato, né? É uma tradição também, vai, no final do ano, é a romã. Tem gente que gosta de comer, às vezes come
em cima da cadeira, come 7 romãs, aí põe na carteira, né, as sementinhas, né, enfim, tem também essas superstições. Superstições à parte, questões de sorte à parte ou não, a romã, ela é um alimento recomendável, pode comer também sem moderação ou também tem que ter alguns cuidados? Pode comer sem problema nenhum. É uma fruta muito rica também, né? Ela ajuda no combate ao câncer, ela tem muito antioxidante, ela tem vitaminas, ajuda no combate à obesidade, diabetes. Pode comer sem moderação. Aliás, gente, fruta, verdura e legume pode comer à vontade, entendeu? Sem problema nenhum, entendeu? São alimentos que, claro, dependendo do caso, né? E se for um caso específico, mas assim, para a grande maioria das pessoas, né? Elas podem consumir sem problema nenhum, né? Então não tem essa coisa de passar fome, nada disso, né? Então, como você falou, pode ter comilança, né? De uma certa forma, né? Mas de uma forma mais saudável, né? Então não é que a gente, então não vai se reunir, não vai ter o que comer, não, vai ter tudo isso, né? Vai ter a farofa, vai ter o salpicão, vai ter tudo o que você quiser, entendeu? Só que numa outra versão. Além de mais saudável, mais sustentável, né? Então, mais condizente com a época, né? De Jesus, né? Enfim, tudo isso, né? Então, dá para fazer com tranquilidade. Tem opções, não faltam. Estamos quase encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje, Tatiana. Esses dias eu vi uma charge na internet que eu achei muito interessante, né? São aquelas historinhas infantis, né, que deixam aquele pensamento, né, aquela reflexão pra gente, né? Eu acho que seria legal pra gente encerrar, a gente refletir a respeito disso. O Chico Bento, né, aquele personagem do Maurício de Souza, né, principalmente para quem é do interior aqui, né, tem uma afinidade até maior com o Chico Bento do que com os outros personagens, né? O Chico Bento é aquela pessoa da roça, né, ou aquele caipira, né, do interior. Se bem que Sorocaba não é tão caipira assim, né? Sorocaba já é uma cidade grande, mas é uma cidade do interior, enfim, tem uma. E aqui na nossa cidade tem o São Bento, né, o time de futebol São Bento, que inclusive algumas torcidas organizadas até colocaram, né, o São Bento ali como mascotinho, né, do time, enfim. Mas eu achei muito legal essa charge na verdade é uma historinha, né, do Chico Bento. Ele tá com os pais dele, né? E ele tem um dos animaizinhos de estimação dele é um porquinho, né? E aí tem lá o dono da fazenda ou alguém próximo ali explicando pro pai, né, que se ele engordasse o porco, né, o porco ia ficar bem rechonchudo e aí podia matar, né, no caso, para consumir no Natal. Isso tudo isso sem aqueles balãozinhos, tá? Só as figurinhas mesmo, né? Aí o Chico Bento, ouvindo aquela história, né, o que ele fez? Pegou o porquinho dele, colocou em cima de uma esteira para ele começar a fazer exercício. Ou seja, para ele não engordar e, consequentemente, ele não virar a comida do final do ano, porque ele era o amiguinho dele, enfim. É uma história bem lúdica, né, bem simples, mas acho que ilustra um pouquinho essa questão, né, Tatiana? Porque às vezes as pessoas veem a vaca, a galinha, o peixe, o porco, né, apenas como alimentos. E a gente sabe que o porco, por exemplo, ele é tão inteligente quanto um cachorro. Já tem gente hoje em dia que tem esses mini pigs, né, em casa, como animais de estimação, e brincam e são, né, fazem as traquinagens tanto quanto um cachorro. Ou seja, aos poucos as pessoas estão começando a ver que esses animais também merecem o mesmo carinho, o mesmo respeito. Infelizmente, ainda estamos longe disso. Ainda no inconsciente coletivo, as pessoas olham para um cachorro ou para um gato, colocam em cima da cama, chamam de filhos, compram, né, 1001 apetrechos, né, e aí vai no supermercado e acha absolutamente normal e comum você comprar uma carne ali, como você disse, processada, muitas vezes com coliformes fecais, e as pessoas nem se dão conta disso, né, mas acho que essa historinha do Chico Bento, talvez, pelo menos para mim, eu que pelo menos já parei de comer carne, pelo menos acho que pode ilustrar um pouquinho essa questão das pessoas que ainda veem esses animais como alimentos e os outros como filhos, né? Acho que para a gente poder encerrar nosso bate-papo de hoje, Tatiana, para a gente poder pensar a respeito disso, pelo menos agora, começar a pensar a respeito disso nessa época de final de ano. Porque Jesus veio para nós por meio de um lugar simples, né, de uma estrebaria, rodeado de animais, ou seja, os primeiros seres que recepcionaram Jesus eram os nossos irmãos animais, os seres que precisam do mesmo carinho
e da mesma atenção que a gente, né? Você sabe que tem uma reportagem que eu vi, até foi ano passado, inclusive, que o título era assim: há uma crise no Natal. Ninguém quer matar a sua ceia. Ou seja, e aí vinha a reportagem explicando, né, que há hoje em dia, né, principalmente nos países mais desenvolvidos, né, uma dificuldade de achar mão de obra de pessoas para trabalhar em abatedouros. Ou seja, você às vezes tem a produção, né, dos animais e você não tem quem faça o abate, porque ninguém em sã consciência, né, vai querer trabalhar num abatedouro. Né? Quem seria falar, não, meu sonho, né? E tal, em criancinha, meu sonho é trabalhar na batedora, matar os animais. Não, ninguém tem isso, né? As pessoas trabalham normalmente por falta de opção, né? Por necessidade, né? Claro, entendeu, né? Mas por gostar daquilo, né? Dificilmente alguém que que não seja psicopata, né, vai querer trabalhar num lugar, falar eu quero, não vai, não existe isso, né? Tanto que é um lugar que as pessoas assim são com muitos transtornos, né? Depois, né, psicológicos, mentais, logicamente, de depressão, de suicídio, etc. E tudo mais, né? Porque é um ambiente que você, né, se anula nessa questão, né, de sentimento, ou você não consegue trabalhar num lugar desse, né? Então é um negócio muito difícil mesmo, né? Então, nesses países mais desenvolvidos, está tendo essa crise, porque as pessoas não querem trabalhar nisso. Então, o que às vezes eles fazem, né? Eles pegam imigrantes, né? Coitada, a pessoa está saindo lá do país dela, entendeu? Né? Com aquela dificuldade toda e tal. E aí a pessoa chega lá, o único emprego que ela consegue é aquilo, porque ninguém quer, né? Então, quer dizer, essa consciência acaba chegando, né? Então, é que às vezes a gente, como a gente às vezes para e não está vendo aquilo, a gente acha que, então está tudo tranquilo, né? Eu não estou participando disso, né? Então, você veja que a consciência está chegando, né? Ninguém quer mais fazer isso, né? Então, cabe a gente a não obrigar as pessoas a trabalharem nisso, né? Porque se ninguém quer, e às vezes as pessoas acabam trabalhando isso por falta de opção, né? Então talvez seja a hora da gente dar a opção para as pessoas trabalharem de uma outra forma, né? De ser mais consciente, inclusive, né? De ter essa empatia com as pessoas, né? Porque eu penso assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Né? Então, se eu não gostaria de trabalhar num lugar desse, eu acredito que as pessoas também não gostariam. Então, eu não vou financiar, né, uma coisa que nem eu faria. Né? Se eu vou fazer, tudo bem. Se eu faria, beleza. Agora, se eu não faço, eu não faria isso, né? Então, por que eu vou fazer com que alguém se sujeite a isso? Né? Então, talvez seja uma reflexão aí. Né? Você está falando de charge, né, e tal. Tem um filme, não sei se você já viu, que chama Bons de Bico. É um desenho animado. É muito bacana, porque são os perus, né, que, resumidamente, né, eles têm uma máquina do tempo e eles voltam, isso nos Estados Unidos, né, eles voltam no tempo, na época da colonização e tal, onde começa a tradição, né, do Thanksgiving, né, do Dia de Ação de Graças, que eles consomem muito o peru, né, e aí os perus, eles voltam nessa época para impedir que isso vire uma tradição, entendeu? Então, assim, é de uma maneira lúdica, né? E traz esse questionamento, entendeu? E aí o desenrolar é muito bacana, entendeu? E mostra, né? Os perus, eles têm a família deles, né? E tal, enfim, toda aquela, meu Deus, que eles vão matar a gente e tal, enfim. É muito bonitinho, vale a pena. Quem quiser dar uma pesquisada, assista, porque não é pesado, porque é desenho animado, é para criança, né? Então, mas faz a gente refletir um pouco, né? A ter essa empatia, se colocar no lugar dos peruzinhos, né? Como é que eles se sentem, né? Como eles se sentiriam, né? Como a gente se sentiria se fosse com a gente, né? Então, vale a pena. Assista. Se você não assistiu, assista que você vai gostar. Não conheço, confesso que não conheço não, mas como que é o nome mesmo? Desculpa, só para deixar Bons de bico. Bons de bico, bons de bico. Fico mais uma dica, tem dicas culinárias e dicas de cinema também para vocês refletirem, né, a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Acho que
o intuito maior nosso, né, Tatiana, não é forçar ninguém a nada, não é obrigar ninguém a nada, quem somos nós para isso, né? Mas trazer a informação para as pessoas pensarem, né, sejam espíritas ou espiritualistas, né, pensarem a respeito desses hábitos, repensarem algumas atitudes, né, principalmente agora, né, nessa época de final de ano, em que a gente faz tantos planos, né, a gente faz aquele relembra, né, tudo que aconteceu, né, foi um ano pesado, um ano difícil, projeta, né, coisas, né, positivas, né, para o ano que está começando, né, para um novo ciclo. E por que não, né, começar um novo ciclo, né, com novas atitudes, com novas ideias, né? Acho que esse foi o intuito nosso aqui e várias outras lives que a gente já fez aqui no Jeff, que vocês também fazem em São Paulo, é levar informação para as pessoas, para reflexão, proporcionar a reflexão, e aí cada um coloca em prática, né, de acordo com a sua possibilidade. Isso eu consigo, aquilo eu não consigo, né? Sei lá, consigo, por exemplo, vou me propor a não comer carne no final do ano. Depois, sei lá, vai começar o ano novo, volta a comer carne, mas enfim, começar a refletir a respeito de algumas coisas. Acho que esse é o principal ponto que a gente tenta trazer aqui e espero que as pessoas pelo menos coloquem, né, uma pulguinha aí atrás da orelha e quem sabe, né, seja uma sementinha que vá germinar mais para frente, né, talvez não germine agora, né, nesse final de ano, talvez no próximo, né, a gente nunca sabe como as coisas vão acontecer na vida das pessoas. Mas quero mais uma vez, Tatiana, te agradecer por você estar com a gente mais este ano, né, esse ano de lives aqui, né, por questões aí do centro da Tatiana não consegue fazer ao vivo, mas sempre bate-papos muitíssimo agradáveis, né, que repercutem bastante, né, depois o pessoal sempre manda mensagens pra gente. Quero mais uma vez te agradecer, renovar o convite para 2022, né, para você estar aqui com a gente em algumas outras oportunidades e desde já fazer um último pedido para você, a nossa prece de encerramento. Você poderia fazer pra gente? Claro, com certeza. Bom, primeiro, eu que agradeço, né, estar aqui conversando. É sempre um prazer enorme, né, a gente conversar, bater papo sobre tudo isso, né? E como você falou, a gente não tem o intuito de mudar ninguém, porque a mudança ela é sempre interna, né? A gente não consegue fazer uma mudança no outro, a gente faz balemar na gente, né? Com muita dificuldade na gente, né? Mas eu acho que informação é sempre bom, né? Porque a gente também só consegue ter discernir, né, corretamente se a gente tiver a informação correta, né? Então é importante que a gente saiba para daí sim tomar, né, uma atitude A ou B ou C que seja, ou não tomar nenhuma atitude, mas consciente daquilo, né? Porque quantas coisas, não só nisso, né? Eu penso na minha vida, eu falo, poxa, se eu soubesse disso antes, né? Teria me poupado uma série de sabores, né? Enfim. Então é só isso, né? A gente trazer coisas para as pessoas pensarem, né? Só isso e a gente está aqui para se ajudar, como eu falei, né? Levar o amor, né? Enfim, para todo mundo, né? O que a gente mais quer é que as pessoas se deem bem, se respeitem, respeitem todos os outros seres, né? É só isso que a gente gostaria, né? Bom, então vamos fazer a prece? Então vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a toda a espiritualidade, aos nossos mentores, aos mentores desse trabalho que nos auxiliaram tanto nestes momentos e continuam nos auxiliando em nossas vidas. Que possamos pegar um pouquinho desse amor que eles têm por nós e cultivarmos dentro do nosso coração, para que esse amor cresça e que a gente consiga espalhar este amor onde quer que a gente vá, esse respeito, essa compaixão, a empatia, que a gente possa expandir isso para os outros seres humanos, para os animais não humanos, para os vegetais, os minerais, o próprio planeta, que tanto precisa de vibrações de cura. Que todos nós que vivemos aqui neste planeta, sejamos encarnados ou desencarnados, possamos ser envolvidos nesse amor. E que possamos, agora com o final do ano, repensarmos atitudes,
pensamentos que talvez não caibam no próximo ano, ou que talvez seja um momento de reflexões, de mudança. Nunca é tarde para que a gente consiga renovar, porque nós, como espíritos eternos, sempre estamos recomeçando, e todo dia é um recomeço, com a ajuda que nós temos dos nossos mentores e dos nossos amigos espirituais, e que eles possam continuar conosco durante essa semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Tatiana. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Que Jesus esteja presente nos nossos corações hoje e sempre. Domingo agora tem o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Fica o convite para vocês que quiserem participar, vocês que estiverem, né, aqui em Sorocaba principalmente, só fazer o agendamento lá no nosso site. Para aqueles que forem domingo, a gente se vê domingo. Para quem não for domingo, a gente se vê na próxima segunda-feira em mais uma live aqui do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.